Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Nossos Pesquisadores. E a nossa conversa é com a pós-doutoranda Francine Perry Venturini, do Instituto de Física de São Carlos. Francine, conte como surgiu o seu interesse pela área de ciências biológicas. Olha, primeiro eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui dividindo minha pesquisa com vocês. Eu sempre gostei muito de animais, de plantas, e eu tinha essa ideia no ensino médio e também no cursinho, de que fazendo biologia eu ia ficar sempre próxima à natureza ou estar no meio do mato. É uma ideia que pode ser adequada, assim, aquela ideia que a gente tem de biólogo, de estar sempre de chapéuzinho e no meio do mato, mas no meu caso não foi verdade, que eu acabei virando bióloga de laboratório. Mas de qualquer forma, eu sou apaixonada pelo que eu faço, gosto muito da minha profissão e foi pelo interesse mesmo das aulas de biologia, do funcionamento da vida em si, dos mecanismos que estão por trás disso, tanto de plantas como de animais, como de seres minúsculos. Eu acho que a biologia ela é muito ampla e responde muitas coisas pra gente. Então, a partir daí, eu me interessei por fazer ciências biológicas. E onde você fez ciências biológicas? Eu sou da primeira turma de ciências biológicas da Unesp de Jaboticabal e quando a gente chegou lá, por ser da primeira turma, ainda não estava muito bem estruturado, era um curso noturno, então a gente teve muitas aulas com professores da agronomia, professores da veterinária, da zootecnia, que eram os cursos que já tinham lá no campus. Mas eu gosto muito de lá, eu brinco que eu chego na Unesp, eu tenho vontade de tirar o sapato, porque eu me sinto totalmente em casa. Então, foi lá que eu fiz a minha graduação, fiz licenciatura e bacharel lá na Unesp de Jaboticabal. Você sempre quis fazer licenciatura em bacharel ou surgiu ao acaso? Não, conforme foi indo o curso, a licenciatura, por incrível que pareça, era o que menos me interessava, mas como surgiu a oportunidade de fazer primeiro a licenciatura e depois o bacharel, e os professores explicavam pra gente que se a gente quisesse dar aula no ensino público, a gente deveria ter a graduação, a licenciatura. Então eu acabei fazendo primeiro a licenciatura, me formei primeiro em licenciatura e depois em bacharel. Embora eu sempre tenha feito iniciação científica, sempre tenha focado na pesquisa, eu achei bastante interessante a parte da licenciatura também. E quando você veio estudar aqui em São Carlos? Eu vim para cá, eu terminei a graduação em 2006 e daí eu vim eu queria fazer o mestrado. Só que para mim não fazia muito sentido fazer graduação e mestrado no mesmo lugar, que eu acho que como eu tinha feito todo o tempo da minha graduação eu fiz iniciação científica, eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria conhecer outra universidade, outro tipo de trabalho. E daí o meu co-orientador de graduação, que era um pós-doutorando também na época, ele falou, olha, eu conheço algumas pessoas em São Carlos, na Federal, dá uma olhadinha no currículo dos professores lá. E aí eu achei um currículo de um professor bastante interessante, mandei um e-mail para ele e vim para cá conversar com ele. E aí a gente combinou que eu ia prestar o mestrado, tudo. E quando eu estava indo embora daqui, o meu co-orientador falou assim para mim, vamos só passar no laboratório de um amigo meu, que ele é professor, faz tempo que eu não o vejo e tal. Aí eu passei com ele e aí eu me apaixonei pela linha de pesquisa dele, conheci ele, achei o laboratório maravilhoso e o outro que era o meu foco, eu nem prestei a prova com ele e vim fazer mestrado com esse que é o professor Gilberto, ele já é aposentado, vim fazer o mestrado e doutorado com ele. E o que você estudou no mestrado? A minha linha de pesquisa sempre foi voltada para o ambiente. Então, a minha iniciação eu fiz avaliando a toxicidade de alguns produtos químicos na água. O meu trabalho de conclusão de curso foi com caramujo e um extrato natural e sulfato de cobre, que é um composto bastante utilizado. Aí, quando eu vim para cá, no mestrado, a minha ideia era trabalhar com plantas aquáticas. Mas esse outro professor, o professor Gilberto, trabalhava nessa linha de toxicidade de peixes. E foi bem na época que estava surgindo um composto para ser utilizado em aquicultura. A gente tem uma falta de produtos que são legalizados para utilização em aquicultura.
E nesse momento, uma empresa estava lançando esse produto. E aí eu juntei a linha de pesquisa do professor Gilberto com o meu interesse em trabalhar com o meio ambiente. E aí eu estudei alguns aspectos bioquímicos num peixe nosso, bastante cultivado aqui, que é o pacu, frente à exposição a esse novo produto para ser utilizado em aquicultura. Então é como se a gente fizesse um exame de sangue, igual a gente faz, né? Quando a gente está doente ou tem alguma coisa, o médico pede um exame de sangue. Vai ver como que está triglicérides, o nível de glicose, como que está a glicemia. Eu fiz isso só que em peixes para avaliar o que a exposição àquele produto poderia causar no peixe. E no doutorado, você seguiu a mesma linha? Eu segui a mesma linha, permaneci no mesmo laboratório, eu mudei de composto e mudei também de espécie de peixe. No mestrado eu trabalhei com pacu, no doutorado eu trabalhei com matrinchã. E eu mudei um pouco o foco, ao invés de ser um produto voltado para a aquicultura, foi um produto voltado para a agricultura. Então é um produto que é aplicado nas lavouras, e devido à chuva, ao escoamento, ele acaba alcançando os corpos d'água, os rios, onde estão esses peixes. E eu avaliei outros aspectos, foquei mais no aspecto do estresse oxidativo, ou seja, de como que o peixe iria lidar com essa agressão tóxica, no sentido de formação de radicais livres, se ele teria essa formação, se ele conseguiria se defender disso e o que ia acontecer para o peixe a partir daí. E também eu fiz uma parte de análise morfológica, então ver na estrutura mesmo de fígado, das brânquias, o que esse produto poderia causar no peixe. E você fez doutorado sanduíche? Fiz. E onde que foi? A parte do meu doutorado sanduíche foi no Canadá. Eu fiz numa universidade relativamente pequena, que chama Simon Fraser, numa cidadezinha que chama Burnaby, do lado de Vancouver. E como foi essa experiência? Olha, foi uma das experiências mais enriquecedoras do meu doutorado. Quando eu falei com o meu orientador que eu queria pedir uma bolsa de estágio de pesquisa no exterior, ele falou assim para mim: que tipo de análise, o que você vai fazer lá que você não consegue fazer aqui? Felizmente, eu estava num laboratório bastante equipado, que tinha muitos recursos. E essa pergunta ficou na minha cabeça: o que eu posso fazer lá que eu não teria condições de fazer aqui? Na verdade, em termos científicos, de análise, assim, nada. Tudo que eu faria lá, eu poderia fazer aqui. Mas a vivência de ter outro laboratório, em outro país, outra cultura, isso eu jamais poderia ter aqui. Então essa foi a parte que mais me enriqueceu. A cultura de trabalho lá é bastante diferente. O que eu percebi é que lá tem não sei se em outros países, mas pelo que eu ouço falar dos outros colegas que foram para outros lugares, é a mesma coisa. Não tem assim... Eles não veem glamour em você trabalhar muitas horas, em você sair do laboratório às 10 da noite, ou você trabalhar todo final de semana. Muito pelo contrário. Lá, você tem o seu horário de trabalho muito bem estabelecido, seu horário de lazer, seu horário de ficar com a família, e isso acaba te obrigando a ser muito mais produtivo no horário de trabalho, porque você sabe que, por exemplo, de final de semana, você não vai ao laboratório. Você vai ter seu tempo de lazer, você vai descansar sua cabeça, justamente para você conseguir produzir mais durante a semana. Então, essa foi uma das lições que eu mais levo, que eu guardo comigo do que eu aprendi lá. Para ter tempo para fazer um pouco de tudo. Justamente para ter um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Aqui, às vezes, o que eu sinto é que a gente se esquece um pouco disso. Mas, tendo esse equilíbrio, a vida profissional fica muito mais leve, mais gratificante e mais produtiva, porque você está com a cabeça descansada. Então, você produz bastante no seu horário de trabalho, que lá é mais ou menos das 9 da manhã às 5 da tarde. Como no inverno escurece muito, demora muito para amanhecer e escurece muito cedo. Então, tem esse intervalo de trabalho. E lá, assim, não tem essa da gente
conversar no meio do expediente, ficar... Você tem os horários bem certinhos, então, agora é hora do café. Todo mundo vai no café e aí conversa. Deu 15 minutos, volta pro laboratório e trabalha. Isso é bastante interessante. Bem diferente da nossa realidade. Sim, muito. E é justamente isso que enriquece quando a gente sai. Você consegue ver outro tipo de cultura, outra forma de trabalho e dá para trazer isso para cá. Francine, atualmente você faz pós-doutorado. Em que área você faz? Eu continuo trabalhando na área de meio ambiente, continuo trabalhando com peixes. Atualmente a minha pesquisa avalia os efeitos de um poluente muito comum, bastante utilizado na agricultura, que é um organofosforado chamado clorpirifos, né, um ingrediente ativo, junto com grafeno. O grafeno é uma nanopartícula derivada do carbono, que tem se mostrado bastante útil em inúmeras áreas. Então, embora ele ainda não esteja em grandes quantidades presente no ambiente, ele vai estar, mesmo por todas as etapas, seja pela fabricação, pelo processo de uso e também, o mais importante, pelo processo de descarte. E eu avalio o que acontece com um peixe nosso, quando eu falo nosso, que é bastante cultivado e presente aqui no Brasil, que é o pacu, é o mesmo peixe que eu trabalhei no mestrado. Quais são as respostas e o que acontece com ele quando ele está exposto tanto ao clorpirifos, que é esse inseticida bastante utilizado na agricultura, juntamente com o grafeno. Fora esse projeto de pós-doc, você já fez outros projetos? Sim. Assim que eu terminei o doutorado, eu vim trabalhar aqui, eu fiz doutorado na Federal, né? E assim que eu terminei, eu vim trabalhar aqui no Instituto com o professor Zucoloto, que é o meu supervisor atual. Eu fiquei aqui aproximadamente 6 meses e trabalhei num projeto chamado NanoReg, que foi um projeto bastante grande dos países da Europa, junto com o Brasil e a Coreia, se eu não me engano, que esse projeto avaliava justamente isso, vários nanomateriais e o que isso causa no ambiente aquático. Eu fiquei 6 meses aqui, foi um projeto interessantíssimo. Depois disso, eu fui para Pirassununga, na USP de lá, e comecei a trabalhar num projeto que avaliava formas de abate de peixes que não fossem tão cruéis, mais focada no bem-estar do animal. Que hoje a gente se preocupa bastante com o abate de aves, de suínos, de bovinos, mas o peixe, muitas vezes a gente não lembra que eles também são seres sencientes. Eles sentem dor, eles se estressam e o abate não é feito da maneira mais adequada. Então, esse projeto que a gente trabalhou lá foi justamente para avaliar uma maneira menos estressante de abate de peixes. Enquanto eu estava lá, eu passei num concurso, fui ser professora substituta e aí eu tive que cancelar esse pós-doc. Assim que terminou o meu contrato de substituta, eu voltei para cá. São várias curvas que tem nesse caminho, né? Eu voltei para cá, continuei trabalhando no NanoReg, junto com o professor Zucoloto. Quando acabou, eu tive o prazer de trabalhar com o professor Banhato, que foi no projeto, um projeto maravilhoso, que tem uma relevância social muito grande, que foi o projeto de combate às larvas do Aedes aegypti. Esse projeto era o doutorado hoje ela já é doutora, né, da Larissa, e eu entrei para avaliar o que a curcumina, que era o produto que estava testando para combater essas larvas do Aedes, se ela era tóxica para outros organismos presentes no ambiente aquático, como peixes, e o nome é bem pouco conhecido, mas chama cladócero, que é como se fosse um micro camarãozinho de água doce ou a pulga d'água. E aí eu vim trabalhar nesse projeto com o professor Banhato. Foi um projeto muito interessante. A gente viu que a curcumina ela é muito eficaz no combate às larvas do Aedes e ela é pouquíssimo tóxica para os outros organismos que dividem o habitat com essas larvas. Então esse projeto, principalmente atualmente, ele tem uma relevância social imensa, já que a gente sabe que a dengue,
o Zika, chikungunya, são doenças muito relevantes para a gente. E aí, ao término desse projeto, eu voltei a trabalhar com o professor Zucoloto, que é esse projeto atual, que eu avalio o clorpirifos com grafeno no pacu. E como foi sua experiência como professora? Foi excelente. Eu gostei muito de dar aula. Como a gente pode ver, eu falo bastante. E eu fui ser professora substituta da disciplina de toxicologia na Unesp de Rio Claro. E eu dei aula para os alunos da ecologia. E foi uma experiência, assim, maravilhosa, porque os alunos lá, foram muito receptivos comigo, muito receptivos com a disciplina, com o que eu tinha preparado. Eles são pessoas, o curso, né, eu acho que por definição, são pessoas muito sensíveis que fazem esse curso, são pessoas muito amorosas. E eu gostei muito de dar aula, eu ainda não tive, foi a primeira experiência que eu tive dando aula para ensino superior, e eu tive certeza que eu estou no caminho certo, que é isso mesmo que eu quero fazer, dar aula para ensino superior. E você acha que fazer mestrado, doutorado, pós-doc auxilia no seu desenvolvimento profissional? Sim, atualmente a gente tem alguns percalços com relação à carreira científica, né? A gente sabe que a gente tem alguns problemas de financiamento e mesmo de reconhecimento, né? Talvez a população não esteja... falha nossa, né? Que a gente não informe as pessoas do que é ciência. Então, tem esse porém. Mas sim, se eu não tivesse feito mestrado, doutorado, eu não teria estudado tanto essa parte que me interessa e eu não saberia defender a relevância desse assunto tanto para alunos quanto para outros professores, como num futuro concurso. Então, o mestrado e o doutorado, eles auxiliam muito a gente a pesquisar algo a fundo e aprender a defender aquilo, a ter um arcabouço teórico que te permita defender e entender sobre aquilo lá. E o que é ser cientista? Olha, essa é uma pergunta bastante profunda e bastante ampla, né? Para mim, ser cientista tá sempre a trabalho da sua curiosidade. Então, assim, é ser curioso. Eu acho que a gente tem uma pulguinha atrás da orelha que não vai embora, eu respondo uma coisa, mas dentro daquilo lá eu já quero saber de outra e já tenho outra pergunta e dá vontade de fazer 1 milhão de experimentos e ter uma vida só para trabalhar nisso. Então, para mim, essencialmente é a curiosidade, mas junto com isso vem o método. A gente só consegue ser cientista e ter as respostas se você tiver um método bem estabelecido. Isso vem muito da metodologia científica mesmo, de você saber que você tem que ter hora para as coisas, você tem que ter tudo muito bem organizado para saber o que está causando aquele efeito que você está assistindo. Não adianta nada, no meu caso, por exemplo, expor o peixe a um composto tóxico e mudar a temperatura junto. Eu nunca vou descobrir quem que causou o efeito, se é o tóxico ou se é a temperatura. Então, fazer ciência para mim vem juntamente, assim, colado com organização extrema. Se não tiver organização, se não tiver método, principalmente em laboratório, fica muito difícil a gente responder aquilo que a nossa curiosidade perguntou. Então, o cientista, ele é curioso por natureza? Para mim, sim. Ele é curioso e metódico. Para mim, são as duas coisas que tem que andar junto. Aquela ideia de, o cientista maluco que está almoçando e vem uma ideia e ele sai correndo e vai para o laboratório, para mim não funciona. Para mim, a curiosidade vem e aí você senta, você estuda, você esquematiza e aí você tem a resposta. Para mim, são as duas coisas que andam juntos, curiosidade e método. E quais os obstáculos de se fazer ciência? Olha, é inegável a gente pensar em financiamento. Eu, trabalhando no Canadá, eu percebi que isso é um obstáculo bastante grande, que claro que a gente pode superar. Mas veja, aqui quando você precisa de um reagente, muitas vezes você
O preço é muito caro, porque ele é em dólar, via de regra, né, importado. Demora muito para chegar, a gente tem uma burocracia imensa. Então, o que você precisa naquele momento, você vai ter dali 2, 3 meses. Ao passo que em outros países, no meu laboratório lá no Canadá, ao lado do meu laboratório tinha chamava Science Store, que era uma loja de ciência. Então eu precisava de alguma coisa, eu corria na loja. Igual aqui a gente corre no mercado, eu preciso de farinha para fazer um bolo. Você corre no mercado, lá você corre na loja. Então a coisa anda muito mais rápida. Claro que isso faz a gente ter uma criatividade muito grande. Na minha iniciação científica, por exemplo, eu fiz ensaios em garrafa PET. Eu não tinha aquário, não tinha dinheiro para comprar os aquários, então eu fiz em garrafa PET. Então a gente acaba tendo a necessidade de ser mais criativo. Então o financiamento é um dos pontos cruciais aqui no país. A outra coisa é o reconhecimento. Então eu trabalho com ciência desde o meu primeiro ano de faculdade, então faz muitos anos. E ainda tem gente que chega para mim e fala, mas você não vai trabalhar? Então, assim, é um trabalho. Muitas vezes as pessoas não entendem que a bolsa é um salário. Então, atualmente eu sou financiada pela FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, né? Meu financiamento é estadual e não federal. E as pessoas não entendem que isso é o meu salário. Então, tudo que eu faço, meu aluguel, água, luz, comida, tudo depende desse salário. Então e eu volto a falar, é uma falha nossa, de nós cientistas, de não falar para a população como que é esse trabalho. Então a gente falta esse entendimento de que é um trabalho sim, que a gente tem hora para chegar, apesar da gente ter os horários flexíveis, porque se eu estou escrevendo, eu não preciso estar no laboratório, eu posso escrever em casa, mas é um trabalho, e é um trabalho bastante pesado, porque a nossa cabeça está sempre funcionando com relação a isso. Não é o tipo de trabalho que você fala, eu vou parar de pensar nisso. Ainda nas horas de lazer, uma pulguinha fica lá, a gente ainda fica pensando. Mas para mim são esses os maiores obstáculos, o financiamento e não ser encarado como um trabalho. E o que podemos esperar da ciência no futuro? E para você também? Olha, essa pergunta é bastante complicada, eu acho. Atualmente a gente está passando por uma fase onde a ciência, embora a gente necessite muito da ciência, visto todas as mudanças climáticas que estão ocorrendo, os novos vírus, as novas doenças que estão aparecendo, apesar disso, a gente tem uma postura de que a ciência não vale, a gente está numa era de fake news e de acreditar muito em chegou no WhatsApp, é verdade. Então esse obstáculo eu acho que ele está bastante grande e a gente tem que pular isso para poder ter uma ciência de qualidade no futuro. Não porque eu sou cientista, mas eu acho que a ciência sim tem muitas respostas para o que a gente vai enfrentar futuramente, em especial as mudanças climáticas, os novos vírus e as novas doenças que estão aparecendo, e como que a gente vai se organizar numa sociedade onde a gente tem tantos dados e tanto avanço tecnológico. Eu acho que a ciência é a resposta para a gente organizar tudo isso e fazer a nossa sociedade ser acolhedora e ser uma sociedade onde você não veja mais tanta desigualdade. É isso que eu espero que a ciência seja a resposta a todas essas questões profundas da humanidade. Para mim, eu pretendo continuar trabalhando com ciência. A ciência é muito cíclica, então aqui no país, né? Então a gente tem períodos de bastante financiamento e reconhecimento e períodos onde você não tem financiamento e muito menos reconhecimento. Eu acho que a gente está num desses períodos de baixa e eu espero que a gente volte no ciclo e esse ciclo suba novamente para a gente voltar a poder fazer ciência de qualidade aqui no país. Francine, quem quiser saber mais sobre o assunto, o que pode fazer? Olha,
pelo que a gente, especificamente o que eu trabalho, eu acho que uma das formas de divulgação bastante legais é a revista Pesquisa FAPESP. Ela é uma revista física, né? Você pode encontrar em qualquer banca, mas também você pode assinar o boletim da FAPESP, chega no seu e-mail todo dia notícias sobre ciência, oportunidades de estágio, oportunidades de cursos. Eu acho isso super interessante, eu assino tanto a da revista FAPESP quanto a da Nature. Da Nature já é um pouco mais fechada, porque ela é em inglês e é bastante... É gratuito? Os dois são gratuitos, então você consegue, é só se inscrever que chega todo dia no e-mail. O da Nature ela é bem mais específica, né, em inglês, mas ela é interessantíssima porque você consegue saber da ciência do mundo. E a revista FAPESP, esse boletim da revista FAPESP é em português, com palavras bastante fáceis de entender. E fora isso, tem as redes sociais. Então, a revista FAPESP tem perfil no Facebook, a Nature também tem, principalmente para os jovens, para quem é mais novo, para os alunos de ensino médio. É super interessante seguir esses perfis de ciência nas redes sociais. E fora isso, parece que a gente está sempre enfurnado dentro do laboratório, mas a gente é acessível. Então, para quem quiser mandar um e-mail, ligar, marcar uma visita, conversar, a gente, apesar de parecer que a gente está sempre fechado, não, a gente está aberto. Então, é só procurar que a gente atende e conversa com o maior prazer. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Foi prazeroso. Obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Sou Viviane Mark e até a próxima.